Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Passa jogo após jogo, semana após semana, você sabe que o Vasco necessita, né, família vascaína? Claro, a gente queria contar aí com 5, 6, 4 reforços, mas se a gente pudesse escolher um, eu tenho certeza que 99% da torcida do Vasco escolheria um jogador para jogar ali no meio campo, armando um camisa 10, que nem sempre usa a camisa 10. E eu tava acompanhando aqui o Instagram do Explosão Vascaínos, é uma página nova, tá fazendo um trabalho bacana, se eu não me engano eles contam lá com 2 ex-jogadores, tem empresários também na página, eles estão sempre aí apurando notícias de possíveis reforços no Vasco. Eles levantaram o nome de um camisa 10 argentino que joga na Inglaterra e que tá com seu contrato acabando agora, em junho, dia 30 de junho. Vamos debater aqui sobre esse nome. Queria trazer também aqui a resenha do programa Os Cancelados, do canal do Alê Oliveira, poder debater algumas situações lá muito legais pra gente conversar aqui, família vascaína. A primeira foi a seguinte: a 777 é uma farsa? Tá enganando os vascaínos? É um debate. E também comentaram um pouco aí sobre as escolhas do Maurício Barbieri, vem insistindo em jogadores que não tá funcionando e ele não para. Não dá pra entender o que tá acontecendo dentro do Vasco. E é por esse assunto, família vascaína, que a gente vai começar. Eu desabafei no vídeo de pós-jogo contra o Atlético e hoje cedo também. E aí, tava acompanhando esse programa, Os Cancelados, e tinha um amigo lá falando exatamente a mesma coisa que eu falei. E aí a pergunta que fica é: todos os vascaínos estão enxergando que essa situação não está funcionando ou somente o Barbieri que está botando um tapa-olho para isso? Ou, peraí, é uma questão contratual? Vai ser levantado aqui. Se liga só. O que aconteceu na partida de ontem? Começou razoavelmente bem no primeiro tempo, mas pouco produtivo ofensivamente. E aí vai para uma análise mais geral, que é desde que o Andrei Santos chegou, e aí eu não tô defendendo que o Andrei é o culpado, até porque o Andrei é muito bom jogador, mas desde que o Andrei chegou, o Barbieri meio que se sente obrigado a ter 3 volantes jogando, porque o Andrei tem que jogar. O contrato do Vasco com o Andrei é um contrato que obriga o Andrei a jogar, porque ele precisa da pontuação. Então, acaba que o Vasco não conseguiu ainda fazer o time funcionar com 3 volantes. E o Barbieri tá convicto em jogar com 3 volantes, pra botar o Andrei. Ele não quer tirar o Rodrigo pra deixar só o Andrei e Jair. E o time não tá conseguindo ter criatividade, não tá funcionando do meio pra frente. E aí vamos pro outro ponto. Todo jogo do Vasco, o time cai de rendimento conforme a partida vai acontecendo. O time não tá conseguindo render, fisicamente muito abaixo. E aí o terceiro ponto é a defesa. O time do Atlético finalizou 8 vezes ao gol. Bola parada é um problema pro Vasco, e contra-ataque, transição rápida é um problema pro Vasco. E ontem, em especial, o Robson Bambu jogou, ele que passou a temporada machucado, voltou a jogar, e o lateral, Paulo Henrique, jogou também porque o lateral titular, o Pumita, estava com a seleção do Uruguai na Coreia. Então, a defesa do Vasco, quando se desmonta, quando coloca um reserva para jogar, tudo dá errado. O desentrosamento faz com que essa defesa fique um buraco, e o Sassá faça 2 gols. Então parece que o elenco não tá pronto. Você tem uma defesa que titular é boa, mas os reservas quando entram vão muito mal. Do meio pra frente falta criatividade. Falta ajustar esse time contra os volantes, que não aconteceu ainda. Desde que o Andrei chegou, o Vasco só joga mal. E o rendimento também cai muito. Fisicamente o time não tá bem. Tá aí, família. Eu achei uma análise perfeita, né, cara? Ele toca ali no assunto do sistema defensivo e vai ser um grande problema pro Vasco, também acho exatamente isso. Quando sair Cabasso, Léo, Pumita ou Piton, irmão, a gente tá perdido, porque os jogadores do banco é muito, mas muito abaixo. Fisicamente também, ele citou, realmente o Vasco caiu muito. E principalmente, cara, a gente tem que pontuar isso aqui depois que Andrei Jair entrou no time. Se você pegar o Vasco jogando ali contra o Fluminense e contra o Botafogo, que tinha um meio campo ali com o Rodrigo, Barros, o Galaça não dá, tem que achar outro, né? Poderia até ser mesmo o Jair, mas André e Jair não dá junto. Eles acabaram com a intensidade do Vasco e não tem criatividade nenhuma.
Não, tua análise foi perfeita, mas eu queria entrar no ponto aí com vocês, porque a família não dá realmente para entender. Ou Maurício Barbieri tá com tapa-olho, ou realmente é uma questão contratual, onde você não pode tirar o Andrei do time porque ele tem que jogar, tem que atingir essa questão aí de números lá para voltar para a Premier League, né, jogar pelo Chelsea, porque não faz sentido nenhum que o Maurício Barbieri tá fazendo com o Andrei. Ele está matando a planta desde que voltou. Barbieri já tentou ele de primeiro, de segundo, mais adiantado, como foi ontem, e nada acontece. O Vasco, cara, parece um time de pelada, sem organização, passou tanto tempo treinando depois da eliminação contra o Flamengo, chega ontem no jogo, nada, não acontece nada. E um outro ponto é a questão aí que a gente pode levantar do Jardim, né, cara? Do Jardim, que é uma questão contratual sem sombra de dúvida. Você pega aí o discurso do Barbieri, calma, gente, a gente vai dar as mesmas oportunidades para Ivan e Jardim. Porra, o Jardim, ele cometeu um erro muito absurdo. Não acho que cometeu nenhum erro absurdo. Mas também ele não pega uma bola milagrosa, meu irmão. Ah, não, foi aquela do Pedro, ele pegou. Mas, porra, tem que testar o Ivan. Só que por essa questão contratual, se ele atingisse as metas, o Vasco teria que comprar ele. Pô, isso atrapalha muito. Porque as escolhas, nesse momento, desses dois jogadores que eu tô citando, não é uma questão técnica. Claro que não é. Qualquer um que entende de futebol entende isso. Você não vai cair num discurso de Barbieri, de Abel, quem tá internamente no clube. Você não vai enganar torcedor. Andrei e Jardim jogam por uma questão contratual. Sem sombra de dúvida. Porque, tecnicamente, você tem outras opções para testar no lugar do Andrei, por exemplo, o Marlon, e, porra, a gente pode testar o Ivan. O Ivan também é muito bom goleiro. Eu, sinceramente, não imaginei que nesse modelo de SAF aconteceria esse tipo de coisa. Mas está acontecendo, família vascaína. E agora eu quero levantar também no mesmo programa. Eles perguntaram, a 777 enganou o vascaíno? Já é uma farsa? Se liga só na pergunta. Que eu sou apresentador. Vou começar pelo nosso Rafa Portuga, Latin Lover. Portuga, o Vasco da Gama, aproveitando o dia de hoje, é a maior mentira do futebol brasileiro? Interrogação. Senhora. Não. Porque hoje é dia 1º de abril. O Vasco a SAF do Vasco. Então vou melhorar. O Vasco não, que o Vasco é um clube maravilhoso e tem muita história. Mas a SAF... Januário, né, irmão? Quer fazer parede de São Januário. A SAF do Vasco, que o Fábio Azevedo prometeu para os torcedores que os torcedores não iriam sofrer mais, que podia zoar até aquele momento, a partir dali ia voar. A SAF do Vasco, por enquanto, tem sido a maior mentira do futebol brasileiro? Nossa Interrogação. senhora, acabou com o presunto. Não. É isso. Eu sempre peço aqui a participação da família vascaína, a galera que me assiste. Fico muito honrado com cada comentário e até quem me critica. Fico honrado, porque o meu canal é de torcedor, cara. Então, um cara que perde um tempinho pra me criticar, pra me humilhar, pra me xingar, mano, tô feliz também. O seu comentário ajuda aqui também no crescimento do canal. E o Werley, ele falou, o Werley Oliveira, ele botou esse seguinte comentário hoje no meu vídeo de mais cedo. Tá na tela pra vocês, ó. Thiago, para de passar pano pra essa SAF. É ridículo. O que vocês estão fazendo? Tem que pedir a saída da 777 e da gestão Salgado. Para de fingir que não tá vendo, não tá falando a verdade para não perder inscritos. É patético, fora Josh, fora Osório, fora. Tá aí, esse tipo de comentário. E aí, família vascaína, você viu na pergunta ali? É um programa descontraído, né? Todo mundo que acompanha o Cancelado sabe, e eles estavam brincando ali com o Fábio Azevedo, né? Que o Fábio Azevedo participa lá do programa e ele disse que o vascaíno acabou o sofrimento, não ia mais sofrer, grandes investimentos. Se você também for lá no canal do Fábio Azevedo, você vai ver capas falando do Gerson, do Cavani, do Marcelo e tudo mais. Agora, contra fatos não há argumentos. Chega aqui no meu canal e vê se alguma vez eu falei de Vasco bilionário, de Vasco de grandes contratações. Olha aqui no meu canal, olha aqui. Você vai lá e olha, pode olhar. Contra fatos não tem argumento, é só você descer meu vídeo. Posso citar algum jogador como exemplo, alguma coisa, mas nunca falei de um Vasco bilionário, que agora é isso, que a gente vai voar dentro de campo, que acabou o sofrimento. Nunca falei isso, nunca falei. Então eu fico com a seguinte questão. Eu vejo muito criador de conteúdo aqui chamar torcedor de Nutella, né? E eu até fico puto com isso, cara, porque Nutella é uma geração mais jovem, vamos dizer assim, né? E eu acho que a geração Nutella, ela é até mais vascaíno do que muitos vascaíno raiz, vamos dizer assim. Porque esse vascaíno raiz, ele viveu muita coisa, cara. Né? Ele viveu títulos, ele conquistou, ele viveu a era de ídolos. E essa geração Nutella, o que ela viu do Vasco, cara? O que ela viu? Eu, por exemplo, eu tenho 31 anos, acompanhei lá com meu pai, meu tio Vasco de 97, de 98, chorei no colo da minha avó no Mundial de Clube, mas eu não lembro de porra nenhuma. Eu não entendia de bola. Então, o único entendimento que eu tenho de futebol de fato, que eu passei a entender realmente, foi o título de 2011. Fora isso, não ganhei mais porra nenhuma. 2 carioca.
Então a geração Nutella também é muito vascaína. Então dentro de tudo isso aqui que eu tô falando, família vascaína, parece que eu tô passando pano. Cara, mas essa galera que critica, fala alguma coisa realmente de concreta, porque hoje quem conduz, quem comanda o futebol do Vasco é a 777. Eu não sou entendedor do assunto, né, esses termos técnicos, jurídicos, para falar aqui muito bem para você, né? Mas a 777 só pode sair do Vasco por algum erro contratual no processo, né? Alguma coisa que não cumpra a lei, sei lá, ou se eles não bater as metas aí estabelecidas em contrato. Então, pô, se o novo presidente entrar e querer correr atrás disso, ou se realmente não bater as metas no contrato, que está em contrato, a gente vai reclamar. A gente vai cobrar, a gente tem que fazer isso. Agora, já falei aqui que eu não vou entrar em discurso político. Já falei, porque eu vou ficar com raiva, eu concordo quem faz isso, mas eu não vou fazer, porque eu não acreditei. Você pode pegar meus vídeos aqui. Não acreditei no Josh, na diferença de orçamento lá com o Flamengo. Não acreditei no Osório, não acreditei no Salgado, porque eu sabia que eles são de uma gestão de merda, que não entregaram nada pro vascaíno. Agora, você quer que eu faça o quê? Que eu critico a gestão que comanda o Vasco hoje? Eu sei que o time não é maravilhoso, eu sei, mas a perspectiva que eu tenho é muito diferente de anos anteriores, onde o Vasco, pelo menos, o time não é maravilhoso, mas conseguiu aí, pelo menos, 2020, vou te dar o exemplo de 2020, a diferença de qualidade do Vasco de 2020 para os outros era um abismo. Hoje eu não vejo tanto. Então eu só tô com a minha opinião aqui dentro do futebol. Eu tirei essa questão política daqui, pô. Porque a política no Vasco acabou. Esse é o ponto, pô. Então, se eles não entregarem aí as metas, ou for essa questão contratual, irmão, é muito gogó na internet, é muito nego xingando, crescendo com essa desgraça, porra. Tem que ser coisa concreta. Você, torcedor raiz, me prova aqui se tem alguma coisa concreta, que essas críticas realmente vai levar a gente a algum lugar, a saída da 777. Vamos ser mais práticos, então, nessa porra. Pra ficar chamando os outros de Nutella, passador de pano, vamos ser mais práticos nessa porra. É só um desabafo aqui da minha vascaína. E pra finalizar o nosso vídeo, queria falar dessa notícia aqui, ó, apurada aí pelo Explosão Vascaínos, e eu achei interessante aqui para trazer para debate com vocês, né? Porque a gente sempre fala aí que é difícil, né, achar um camisa 10, um meio armador, e é uma posição que o Vasco necessita demais, né? Botar a imagem na tela para vocês, né? Segundo o Explosão Vascaínos, uma página nova que tá tentando crescer aí, fazendo um trabalho bacana. Quem puder seguir eles lá no Instagram, também no YouTube, vai estar dando uma força. Eles estão sempre me mandando as notícias aqui, me marcando, é muito legal. Parceiro aqui do canal Vasco em Família, eles levantaram aqui o nome do Manuel Lanzini, né, que poderia estar aí no radar do Vasco da Gama na próxima janela. Família vascaína, eu acho que faz todo sentido. É um jogador que tem 7 anos no West Ham, ele não vem jogando nesse momento, né, o técnico lá, o David Moyes, não vem utilizando o Lanzini, tá no banco, mas não vem entrando. É um jogador de 30 anos que eu acho que tem muito recurso, muita qualidade para jogar aí nesse meio campo do Vasco. Sei que ele não tá jogando lá, mas eu sempre gostei do Lanzini, cara. Viveu aqui um momento de adaptação no Fluminense, não foi tão bem, mas passou pelo River. Na Premier League ele já jogou muito bem. Eu acho que ele tem as características perfeitas para encaixar nesse time do Vasco aí e ajudar a fase ofensiva. Gosto muito do nome, acho que faz todo sentido se o Vasco estiver monitorando esse jogador, porque o contrato dele termina agora dia 30 de junho e ele tem muito tempo de Europa, né? Só, como eu disse aqui, no West Ham são 7 anos. Quem sabe aí um projeto interessante, ele possa vir aqui pro Brasil e atuar no Vasco da Gama. Eu gosto do nome, queria saber se vocês gostam, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.